Boa tarde, minhas irmãs, a paz do Senhor. Vamos iniciar mais um sábado, de oração, de aprendizado com o livro de Primeiros Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao 24, foi o que eu fiquei. O Senhor me ordenou trazer essa palavra, muito me surpreendeu até, porém de grande aprendizado, muito rica, E eu convido todas vocês agora, nesse momento, a fazermos uma oração, para que o Senhor possa esvaziar os nossos corações de nós mesmos e que nossos corações possam estar receptíveis à palavra de Deus. Que o Senhor possa transbordar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, nesse momento, nós reservamos esse momento para que a Tua palavra seja instrumento de aprendizado para nossas vidas. Senhor, que Tu venha se fazer presente, que o Senhor venha invadir os lares, os corações, que o Senhor possa, Deus, se fazer presente na vida de cada um, que esse momento seja consagrado tão somente a Ti, que a Tua palavra possa tocar o coração de cada uma e que todos aqueles que estejam prontos para receber de Ti possam conseguir ouvir através da Tua palavra o que Tu quer falar com cada uma. Ó Deus, cuida de nós, cuida da nossa família, cuida de cada uma, Deus, e que esse momento seja reservado a Ti, que nós possamos sair de hoje, desse momento, diferentes, transformadas, transpactadas com o Teu poder, com a Tua magnitude, com o Teu poder de nos entender, com o Teu poder de estar presente no meio de nós. Senhor, eu Te peço e Te agradeço, porque Tu se faz presente no meio de nós. Amém. O capítulo 12 fala da revolta das tribos do norte. Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram: Salomão, o seu pai nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essa carga mais leve e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: volte daqui a 3 dias e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros do seu pai, e perguntou: que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram seus conselheiros. Que conselho vocês me dão? Perguntou ele. O que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam: você deve dizer o seguinte: o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. E eles fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicote. Eu vou surrá-los com correias. 3 dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar com o novo rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo. Como os jovens haviam aconselhado, ele disse: assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso
acontecesse para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aias de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu povo, começaram a gritar: abaixo Davi e sua família. O que foi que eles já fizeram por nós, homens de Israel? Vamos para casa. Que Roboão cuide de si mesmo. E assim os israelitas foram para suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonira, o encarregado dos trabalhadores forçados, fossem falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito, então eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e fizeram ele rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180.000 dos moradores soldados da tribo de Judá e de Benjamim, pois tinham a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser reis delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado: não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então eles obedeceram à ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. Minhas amadas irmãs, aqui nós temos o relato de um homem que tem o poder nas suas mãos, mas que, mesmo com todo esse poder, precisou ser aconselhado, precisou da opinião de outras pessoas sábias, de outras pessoas a qual ele confiava. Ainda que ele tenha todo esse poder, ainda que ele tivesse toda a autoridade de ocupar aquele cargo de rei, de saber que ele tem o poder nas suas mãos, ele precisou de um conselho para tomar uma decisão importante. E isso eu consigo trazer para as nossas vidas. Ninguém consegue viver sozinho nesse mundo. Todos nós precisamos de alguém que nós possamos confiar, alguém que nós possamos abrir o nosso coração, alguém que nós possamos nos aconselhar. Todos nós precisamos disso. Todos nós precisamos desse momento. E Mateus, vai embora. E voltando ao raciocínio, né? E muitas vezes, assim como este rei, nós pedimos conselhos às pessoas que não nos levam ao caminho correto, como foi o caso. Depois dessa decisão que Roboão tomou de não seguir os conselhos dos mais velhos, mas seguir o conselho dos mais jovens, daqueles que viveram com ele, ele causou uma grande disputa, né? A partir daí, muitas coisas ruins começaram a acontecer, né? E assim é para nossa vida. Quando nós precisamos receber um conselho, nós devemos ter cuidado a quem
nós vamos pedir o conselho, né? Para que nós possamos ser aconselhados diante da palavra de Deus, nós precisamos não apenas confiar, mas saber que aquela pessoa que vai nos aconselhar vai conseguir trazer para a nossa vida um conselho que venha do coração de Deus. E quando nós vamos pedir conselho a alguém, devemos estar com o coração receptivo a receber aquele conselho. E não apenas agir como Roboão, que foi se aconselhar com o jovem, que foi se aconselhar com os velhos e com os jovens. Mas os jovens trouxe aquilo que o seu coração já queria. E quantas vezes nós fazemos isso? Quando vamos nos aconselhar, pendemos para o lado daquilo que nós já queremos. Quando nós vamos nos aconselhar com alguém, é porque existe uma dúvida. Existem duas vontades, que é o certo e que é o errado. E muitas vezes a gente quer alimentar o nosso ego, a nossa decisão. E aí o conselho não é mais um conselho, mas sim um fortalecimento daquela decisão que a gente já tem dentro do nosso coração. Foi assim que Roboão fez. E trouxe essa grande discórdia, essa matança que aconteceu diante de uma decisão, de um conselho mal aconselhado. Mas muitas vezes, nós não somos a pessoa que vai pedir o conselho. Muitas vezes nós somos as pessoas que servimos para aconselhar outra pessoa. Será que nós estamos aconselhando à luz da palavra de Deus? À luz do que é o correto? Ou estamos, mais uma vez, indo de acordo com o nosso coração, com a nossa carne, com as nossas certezas? A palavra de Deus é a luz, é o caminho, é a verdade. Aqui dentro da palavra de Deus, o certo sempre vai ser o certo. E o errado vai ser sempre o errado. Ainda que nós tivermos 1 milhão de teses, de hipóteses para desvirtuar, mas o certo sempre nunca vai deixar de ser o certo e o errado sempre será o errado. Nós precisamos saber aconselhar, sermos imparcial na hora de aconselhar. E na hora de receber o conselho, precisamos estar receptíveis a receber o conselho. Eu acho que a palavra de Deus hoje, nos versículos que eu trouxe, deixou muito claro que uma decisão mal tomada, ela pode trazer várias desgraças. E a nossa vida, ela é feita de decisões. E muitas vezes não é errado a gente precisar de outra pessoa, né? Como eu disse no início, ninguém vive sozinho. Eu já vivi muito tempo sozinha quando eu morava no interior. Eu não tinha com quem conversar, eu não tinha, né, pessoas qual eu pudesse me aconselhar. E foi um período muito difícil para mim, em que eu tinha que tomar decisões sozinha, que eu tinha que lidar com os meus próprios sentimentos sozinha. E eu não desejo isso a ninguém. Mas para que eu pudesse receber um conselho de alguém, meu coração precisou estar receptível. E eu hoje quero dizer a vocês que quando precisarem, saibam a quem pedir conselho. Falo isso pra mim também. Quando precisarem aconselhar, peçam,
direcionamento de Deus para aconselhar. O coração do homem é enganoso, e triste do homem que confia em outro homem. Nós precisamos confiar no nosso verdadeiro amigo fiel, que é Jesus. Ele coloca pessoas aqui na terra para nos ajudar nessa caminhada, né? Sozinho nós não conseguimos. É melhor sermos dois do que um só. Isso vale não só para casamento, né? Mas para amizade também. Que nós possamos direcionar a nossa vida e caminhar com pessoas que nos levem a Deus, que nos aproximem de Deus, né? E aquelas pessoas que se chegarem até nós, que nós possamos trazê-las para o caminho correto de Deus. Que os nossos conselhos possam ser baseados na luz de Deus, no caminho correto. Que o Senhor possa nos dar sabedoria. Que o Senhor possa nos ajudar nessa caminhada. Minhas irmãs, até o nosso próximo encontro. Eu espero que o Senhor tenha falado com cada um. Faça uma leitura sozinha dessa palavra. Faça uma leitura nesses textos da Bíblia atuais, que é tão claro, é tão nítido, que você vê assim o que Deus pode falar com cada um, que Deus falou comigo desde o início, desde a primeira vez eu li essa palavra na quarta-feira. O Senhor me falou sobre o aconselhamento, o quanto é importante o aconselhamento correto, quanto a importância de ouvirmos não somente o nosso coração, mas quando formos pedir conselho, estar com o coração aberto e não apenas ouvir aquilo que alimenta o nosso desejo, o nosso ego. Saber aconselhar também é outro dom. Que nós possamos saber aconselhar à luz da palavra de Deus, baseado não na nossa vontade, mas naquilo que Deus quer. Eu espero que todas tenham um excelente final de semana, que o Senhor possa nos encher do seu amor, da sua gratidão. Eu sou grata a Deus por cada um de vocês. Como é bom ter as minhas amigas de oração, pessoas que eu posso confiar. Sou muito feliz por vocês fazerem parte da minha vida, por vocês fazerem parte da minha amizade. E eu espero que nós possamos sempre estarmos unidas em Cristo. É isso, meninas. Até o nosso encontro presencial lá na casa da Fernanda. Amém.